Bom dia, estamos aqui novamente para começar a dar mais início aí às nossas aulas de biologia. Hoje o nosso assunto é nutrição dos vegetais, tá? É um prazer tê-los novamente, estou morrendo de saudades. Para começar nossa aula, peguem o livro de vocês de ciências e abram na página 260, é onde está localizado o nosso assunto, certo? Para nós falarmos sobre a nutrição dos vegetais, é necessário que a gente relembre algumas coisas da nossa aula passada, tá? Na aula passada a gente viu aí algumas partes dos vegetais, vimos as raízes, que são responsáveis por retirar do solo água, os sais minerais, aquilo que vai nutrir a minha planta. Além da raiz, a gente viu o caule, que é o responsável por levar a água e os sais minerais para o restante da planta, né? E também vimos as folhas, que são responsáveis aí pelo processo de fotossíntese, de respiração da folha. Para começarmos, é necessário que a gente lembre de uma coisa: as plantas são seres autotróficos, diferente dos animais, que são seres heterotróficos. Autotróficos, heterotróficos, o que é isso, professora? Muito bem, vamos relembrar, vocês já viram isso. Autotróficos, tá? É o ser que consegue produzir seu próprio alimento, que é o caso das plantas. As plantas, elas conseguem produzir seu próprio alimento. Já os heterotróficos, tá? Que somos nós, seres humanos, os outros animais, eles são seres heterotróficos, são seres que dependem, tá? Seres que dependem de outros seres vivos para poder se alimentar. Trouxe aqui para vocês o exemplo da corujinha que come a cobra que come o rato que come o milho e assim por diante. É uma cadeia alimentar sem fim. Entendido? Para que aconteça a nutrição dos vegetais, são necessárias algumas condições, tá? Precisamos de condições específicas para que a planta se desenvolva. Uma dessas condições é o quê? Que tenhamos água, tá? Sem água, nenhum ser ali consegue sobreviver, sejamos nós seres humanos ou mesmo as plantas, elas não conseguem sobreviver sem água, raro alguns tipos, certo? Além da água, é necessário o solo. É do solo que as plantas retiram, tá? A água, como nós já falamos, os sais minerais, tudo aquilo que vai produzir, que vai ser ali conveniente para o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Se não tiver sais minerais, se não tiver água, a planta ela não vai crescer, tá? Ela não vai crescer, ela vai simplesmente ali murchar e morrer. Além da água e do solo, é necessário também sol, né? Como nós, as plantas necessitam do sol. Porque é através do sol ali que ela vai conseguir fazer o seu processo de fotossíntese. Esse processo a gente vai estudar ele mais à frente, se acalme, certo? O processo de nutrição dos vegetais, ele acontece em 3 pontos, tá? Absorção, transporte e distribuição de água e sais minerais e o transporte foliar. Nós vamos estudar cada um desses processos. No processo de absorção, como o próprio nome diz, é absorver. É o processo que é realizado pelas raízes. As raízes, elas são responsáveis por retirar do solo água, sais minerais, aquilo que vai levar ali para a planta o alimento, né, suficiente para ela poder conseguir crescer, conseguir evoluir adequadamente. A absorção de água e sais minerais ocorre principalmente pelas partes mais jovens e finas das raízes, tá? Por quê? Porque são elas que sempre ficam mais adentro do solo, né? Elas que ficam ali mais lá no fundinho, certo? A solução de água e sais minerais absorvida pelas raízes e que é distribuída para o vegetal, né, para a planta, chama-se seiva bruta, tá? Quando vocês virem o livro falando de seiva bruta, está se referindo
a combinação de água e sais minerais, certo? Esse líquido ele recebe o nome de seiva bruta. Além do processo de absorção, né, se ficou alguma dúvida nós vamos já tirá-las. Do processo de absorção, nós temos aí o processo de condução, que é o processo de transporte da seiva bruta pela planta, o processo que é feito ali no caule, tá bom? No processo de condução, nós temos um nomezinho que vai aparecer aí, tá? Que é chamado xilema. No livro de vocês, lá na página 260 vai aparecer, acompanhem comigo. Quando nós vamos falar do xilema, tá? Xilema é um tecido vegetal responsável por receber a seiva bruta. Ele leva a seiva bruta chega no xilema, tá? E ela fica ali esperando o processo de fotossíntese, tá? Depois que ocorre o processo de fotossíntese, aquela substância ali, ela é mandada para o floema, tá? O floema, ele recebe as substâncias depois do processo de fotossíntese e manda aqui, né, para o restante da planta. Observe, no xilema, sai das raízes, sobe até o tecido vegetal. No tecido vegetal vai ocorrer o processo de fotossíntese, o processo de respiração da planta. Nesse processo, depois do processo, né, a substância ali que surge, né, depois dessa transformação, nós temos o floema, que também depois do processo, ele é mandado para toda a planta, certo? Além do processo de absorção, do processo de condução, nós temos o processo de transpiração foliar. O que é o processo de transpiração foliar? É a passagem de água por todo o corpo da planta, tá? Desde a sua absorção nas raízes até o transporte através do xilema para a parte superior da planta, ocorrendo a evaporação da água através dos estômatos. Estômatos, a gente já viu na aula passada, são um conjunto de células da planta que são responsáveis pela transformação da planta, pela evaporação da água da planta. Eles a fazem aí, ele ajuda no processo de fotossíntese da planta, no processo de respiração da planta, certo? No livro de vocês, a gente vai fazer uma atividade, tá? Que vai ficar aí da página 266, certo? Onde a gente vai combinar já isso, tá? No processo de fotossíntese, pra gente não misturar muitas coisas, vou deixar para ensinar, passar ele mais profundamente na próxima aula. Por quê? Porque o processo de fotossíntese vai ser necessário um aprofundamento na questão das células, tá? Então, por isso vai ficar na próxima aula, mas aguardo vocês. Foi um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, me liguem. Beijo!